você também está muito bonito, muito elegante. O lugar que vocês escolheram é um lugar bonito, né? Em meio à natureza. Então, é um dia bonito, num belo lugar, com pessoas muito bonitas. É um prazer estar aqui para mim, é uma honra como pastor da Deise e também pela oportunidade de conhecer o Rafael, podermos estar aqui celebrando este casamento, né? Nós vamos ler uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 15, no versículo 10, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, ou seja, a minha alegria, e a vossa alegria seja completa. Verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Vocês vão ficar em pé mesmo? Pode sentar. Nós, os evangélicos, né, os cristãos, os crentes, né, nós fazemos todas as cerimônias, tudo é motivo para um culto, né? Então, a criança, quando nasce, o bebê, ele é levado à igreja e ele é apresentado a Deus num culto, como Cristo foi, não é? Então, Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus é a nossa referência. Quando se casam, quando essas crianças crescem e se tornam adultos e vão se casar, nós também fazemos culto também. É uma celebração e é um culto que nós fazemos para Deus, né? E quando chega também a hora triste, né? A hora da morte, a hora da separação, nós também fazemos culto. Então, a palavra culto significa celebração, adoração a um Deus, que no nosso caso é o Deus da Bíblia, né? Então, a Bíblia, nós cremos que o Deus da Bíblia é o grande Criador de todas as coisas. E Deus significa para nós Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo Espírito. E que a Bíblia, embora tenha sido escrita por homens, ela foi divinamente inspirada pelo Santo Espírito de Deus. De maneira tal, essa inspiração é de maneira tal que esses homens tiveram seus corações, suas mentes, sentimentos e emoções, corpo, alma e espírito, ou seja, todo o seu ser, influenciados pela ação poderosa do Deus que os criou, do próprio Deus que os criou. E os levou, então, a escrever e a falar, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, a palavra de Deus. Essa Bíblia que nós conhecemos, que nós lemos, que é a nossa referência. Então, para nós, a verdade sobre tudo, incluindo a verdade sobre o casamento, é o que a Bíblia nos diz, porque nós cremos que ela é a palavra de Deus. Ela não simplesmente contém a palavra de Deus. Esses homens não tiveram fragmentos ou lapsos da palavra de Deus. Eles falaram, influenciados pelo Espírito Santo, integralmente a palavra de Deus. Então, quando não se crê no Deus da Bíblia como causa e origem de todas as coisas, então tudo é relativizado, né? Ou seja,
tudo é possível, tudo é válido e tudo é aceito. Pois Deus é quem sustenta a verdade sobre tudo através da Bíblia. De modo que tentar tirar Deus de cena, tentar tirar a Bíblia de cena, na verdade, dar um golpe fatal na moralidade. É dar um golpe fatal no que é bom, no que é verdadeiro, e escancarar a porta para o mal e para a perversidade. Então, no mundo no qual a origem de tudo tem uma causa evolucionista, ou seja, na seleção natural, na evolução das espécies, não existe verdade num mundo assim. Nada é firme, nada é imutável, tudo é relativo. A verdade, ela não tem dono, a verdade não tem criador. Tudo é válido, tudo é possível, tudo é aceito. É por isso que a pergunta de Pilatos para Jesus, quando Pilatos foi levado pelos judeus perante Pilatos, que era o juiz e governador, Pilatos pergunta para Jesus assim: o que é a verdade? Então essa pergunta, ela continua ainda ecoando nos nossos dias. Ela continua no ar e ecoando e falando. O que é a verdade? Quem é o dono da verdade? Quem diz a verdade? Quem é o detentor da verdade? Onde está a origem da verdade? Né? Então, os homens continuam se perguntando: o que é a verdade? Então, tudo é relativizado, e tudo é mutável, e tudo é parcial, e tudo é temporário, e ninguém é dono da verdade, e ninguém é criador da verdade. Mas quando nós aceitamos a Bíblia, a palavra de Deus, como verdade, como a verdade de Deus, então nós temos algo firme, nós temos algo sólido, nós temos algo no que se abrigar, no que se amparar, com a fé e com a crença no Deus Criador de todas as coisas. Então, o que o mundo tenta fazer, ao dizer que as coisas surgiram simplesmente do acaso, do nada, de meras composições moleculares, o que eles estão fazendo é tentar tirar Deus de cena. E se você tira Deus de cena, a Bíblia de cena, a verdade de cena, então tudo é a verdade e a verdade está em todos. Isso não é possível. O bom senso e a razão nos ensina que não é possível que duas pessoas que apresentam, fazem afirmações contraditórias, que as duas estejam com a razão. Desde pequeno, desde criança, nós aprendemos que uma só é a verdade. Então, e onde está essa verdade? Para nós que cremos em Cristo, em Jesus, na Bíblia, no Evangelho, Rafael, a verdade está na palavra de Deus. A verdade está na Bíblia. Então, e essa Bíblia de que falo, ela nos diz que Deus, no princípio do mundo, formou o homem e a mulher a partir do pó da terra. E após ter criado os céus e a terra, as plantas, as aves, os animais, Deus formou então o homem. Porém, o homem estava só. Ele estava sozinho. Os animais tinham macho e fêmea, mas o homem estava só. Então disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então, se Deus, o que criou todas essas coisas, essa natureza belíssima que nós estamos vendo aqui hoje, Ele diz que não é bom que o homem esteja só, é porque não é bom mesmo. E esta é uma verdade. E o que vocês estão fazendo aqui hoje é exatamente cumprir aquilo que Deus disse desde o princípio. Então, a Bíblia diz que Deus fez cair um profundo sono sobre Adão, o primeiro homem criado por Deus, e retirando uma de suas costelas, fez a mulher que ele, Adão, chamou de Eva. Então Adão recitou o primeiro poema feito a uma mulher.
E ele diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Não parece muito romântico, né, Deise? Mas é a verdade de Deus. Ele está falando de carne, está falando de osso, mas isso é relevante, não é? Então, o romantismo, muitas das vezes, ele pode negligenciar a verdade, mas a verdade, ela é sempre efetiva, eficaz e poderosa. Então, essa palavra adjutora, que no hebraico tem o significado de auxiliadora, de ajudadora, mas também ela carrega um outro significado, Rafael. Ela carrega o significado de a outra parte, correspondente a ele, porque Deus diz assim: farei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, há nisso uma correspondência, há nisso uma relação muito íntima, porque se refere à outra parte do homem. A Bíblia diz que Deus foi lá e tirou da costela de Adão, tirando uma das costelas, ele fez a mulher. Né? É óbvio que a gente não vai ficar dizendo para sua esposa, né, para sua noiva: ô, minha costelinha, né? Não vamos fazer isso. Né? Mas aqui tem uma verdade de Deus aqui. Isto tem significado, carrega muito significado. Significa que uma união em que há correspondência, ou seja, foi feito um para o outro. Ou seja, o homem foi feito para a mulher, e a mulher foi feita para o homem. E a Bíblia toda, ela nos mostra isso. Da mesma forma que Deus deu Cristo para a igreja, e a igreja é dada para Cristo numa união perfeita e indissolúvel. Então, o homem é feito para a mulher foi feita para o homem. A igreja, Cristo é dado à igreja por Deus, e Deus dá a igreja para Cristo. É por isso que a igreja é chamada na Bíblia de a noiva de Cristo. E Cristo é chamado de o noivo da igreja. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Então, por esta razão, é que quando um homem e uma mulher, eles decidem se casar, eles estão cumprindo algo que foi criado por Deus, o Deus da Bíblia, e que representa a união de Cristo e a igreja. A grande união de Cristo e a igreja. Então, esta união, ela é a mais íntima e a união mais profunda que pode existir entre dois seres humanos. É a união mais íntima e mais profunda que pode existir entre dois seres humanos. Então, ela é mais forte do que a união do seu pai e da sua mãe. É mais forte que a relação entre o irmão, a irmã, em que a relação entre um filho e uma filha, embora o filho e a filha nasça das entranhas, né, do ventre, como a Bíblia diz, do homem, nenhuma relação é tão profunda, é tão estreita como a relação do casamento. Então, é por isso que Deus diz, após criar o homem e instituir essa união solene, ele diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então é uma junção de carne, de osso. Gênesis 2, 24. É tão intrincada, é tão justa, é tão profunda essa união, que é como se eles se tornassem uma só pessoa. É isso que a Bíblia diz. Como se tornasse uma só carne. Então, é uma aliança, por isso ela é indissolúvel. Por quê? Porque trata-se de uma união muito profunda. E
E ela é indissolúvel, não só porque é um mandamento divino, não só porque é uma ordenança divina, mas ela é indissolúvel pela própria natureza com que ela foi criada por Deus. Ela foi criada por Deus com vínculos tão profundos que ela se torna indissolúvel. A união do homem e da mulher, formando uma só carne, é uma união, além de física, ela é uma união espiritual. Então, por esta razão é que a separação é sempre traumática e sempre dolorosa. Pois é a mesma coisa que você tentar arrancar uma árvore com a raiz, sem cortá-la. É a mesma coisa que você tentar tirar um membro do corpo, um braço, uma perna, sem cortar, sem incisão, sem corte. É por isso que a escolha do futuro cônjuge, ela deve ser sempre sábia e cautelosa. Pois a dissolução além de contrariar a vontade divina, ela será traumática e ela será dolorosa. Vai ter efeitos deletérios, efeitos permanentes. Marcam as pessoas ficam marcadas, os filhos, a família, com marcas que se carregam por anos, porque é traumático, né? É como se fosse uma ruptura da própria carne. Então, é por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 28 a 29, o apóstolo Paulo, ao falar sobre o casamento, ele diz assim: ninguém fere a sua própria carne. Assim devem, versículo 28, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja. Então, da mesma forma que o amor de Deus une Cristo à igreja, o amor deve unir o homem e a mulher. O amor tem que estar presente, porque ninguém aborrece a sua própria carne. Então, se ambos eles se tornaram um, ele não vai maltratar a si mesmo. Em sã consciência, com a plena faculdade das suas razões, ninguém vai se autoflagelar ou se autoferir. Então, o amor, ele não pode ser limitado apenas em palavras e em declarações românticas. Mas um coração que está cheio de amor, isso será demonstrado em ações efetivas. Veja, a prova do amor de Deus pelo mundo é justamente o fato dele ter enviado seu Filho para a salvação dos homens. Eu já estou caminhando para o final. Nada tem valor ou é relevante quando não se tem amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Então, o amor é o que dá real significado à união. Tanto a união de Cristo com a igreja, e o casamento é uma representação disso, como eu disse, como a união de um homem e uma mulher. O amor tem que estar presente e é ele que vai dar real significado a esta união. Veja, tudo que Deus fez está fundado em seu amor, em seu próprio amor. No amor de Deus, Pai, pelo Filho, que criou todas as coisas e sujeitou todas as coisas a seu Filho. E deu-lhe honra e deu-lhe glória. E por sua vez, o Filho, demonstrando seu amor pelo Pai, ele cumpriu a vontade do Pai, sendo-lhe obediente até a morte. E morte de cruz. Veja, o amor ele é demonstrado, ele é provado. Você vê, você enxerga, ele tem características inconfundíveis. E o Pai amou o Filho amou o Pai, e o Pai e o Filho amam a sua igreja. Então, e ama os homens, que ele chama para a salvação, e os leva
para que eles creiam em seu Filho, Jesus Cristo, e sejam libertos da escravidão, do pecado e do poder das trevas. Portanto, como disse, o amor é o que dá real significado, Daisy, e o que fará com que essa aliança subsista diante das muitas dificuldades que certamente vão surgir na vida de vocês. O amor é que vai ser o elo forte desta união, desta relação. E o amor, ele possui, como eu disse, características que são próprias e são peculiares. E que são vistas, que nós podemos enxergar todas elas em Jesus Cristo. Eu citarei algumas aqui relacionadas em 1 Coríntios 13, que está aqui por toda parte. A primeira, o amor é bom. Ele é bom. A bondade nele. Se há maldade, o amor não está presente. Não há como existir amor e perversidade junto. Não há como alguém, por exemplo, dizer que ama a Deus e por exemplo, e faz coisas que ele não gosta. Não há como alguém dizer assim, eu amo a Deus e pratica a maldade. Por quê? Porque o amor ele não coexiste junto com a maldade. Ele é bom. O amor, ele não é invejoso. Ele é suficiente, ele não sente falta de nada, porque inveja, ou seja, a pessoa olha para o que o outro possui e acha que aquilo que o outro possui vai trazer satisfação para a sua vida, em que ela precisa daquilo e ela inveja aquilo. O amor não, ele é autossuficiente. Se tem amor, está satisfeito. Se tem amor, está feliz, não tem falta de nada. É por isso que o amor, ele subsiste na pobreza, ele subsiste na riqueza, ele subsiste na alegria, na dor, na tristeza, porque ele é suficiente, ele é autossuficiente. Ele não trata com maldade, como eu disse. Não tem como essas duas coisas coexistirem. Não é possível que alguém diga que ama, que tem amor e maltrate o outro. Isso não faz nenhum sentido. Isso contraria totalmente a natureza do amor. Ele não é orgulhoso. O amor não é orgulhoso. O orgulho e a exaltação não correspondem a um coração amoroso. Veja o que Cristo fez. Cristo, ele foi desafiado, foi ofendido até o último suspiro naquela cruz. E ele poderia ter resolvido aquilo tudo em milésimos de segundos, mas ele permaneceu, ele não se exaltou, ele foi humilde. Permaneceu humilde. Ele não se comporta de modo, o amor não se comporta de modo indecente e indecoroso. O amor não é imoral, não é indecente. Ele é puro, a pureza nele. O amor não busca os seus próprios interesses, né? Tem empatia, é capaz de abrir mão dos seus próprios interesses e de se compadecer do outro. Entende a relevância disso? Ele não se irrita. Não é nada mais relevante do que a união, do que o elo do amor. Então ele não perde a cabeça. Ele não perde as estribeiras, ele não sai chutando tudo, e causando danos, mas ele se mantém paciente. Ele não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Se do contrário há suspeitas, então não é amor, é ciúmes. Ciúmes é diferente de amor, porque o amor ele não suspeita mal. Ele tem confiança, tem fé, tem fidelidade. Não é mentiroso, mas é verdadeiro. E aqui nós voltamos à verdade. Veja, o amor e a verdade são coisas que você vai encontrar juntas. Sempre vão estar unidas. Por isso que Deus é a verdade. Por isso que Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E você enxerga o amor também. É sofredor e perdoador. O casamento é uma belíssima e gloriosa representação, portanto, da união de Cristo e sua igreja. Por essas duas uniões,
são profundas e indissolúveis e devem estarem fundadas em amor. Sempre a nossa relação entre um homem e uma mulher, e de Deus, e de Cristo e a igreja, sempre está fundada em amor. Eu estou caminhando para o fim. Eu sei que o sol está castigando um pouco vocês. E como eu disse, para finalizar, aqui no texto que nós lemos em João, capítulo 15, onde nós começamos, no versículo 12, Jesus disse que o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então veja, Jesus falou isso para os seus discípulos, ele não falou para um casal. Ele falou isso para os discípulos. Ele falou para isso para todos os seus discípulos. Agora, depois de ouvir isso, de uma união tão forte, tão íntima, imagine qual é a responsabilidade com o amor que tem um casal. É muito mais do que a própria relação entre os discípulos, entre pessoas, entre o próximo. Entende? Então, é por isso que quando é grande a responsabilidade de um casamento, é grande a responsabilidade do amor, e por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, ele diz: amai as suas esposas. Ou seja, embora ele tenha se referido aos homens, significa que o homem e a mulher devem amar-se mutuamente. Então, e os dois mandamentos de Cristo são: o primeiro, perguntaram para Jesus, certa feita, um fariseu, um estudioso das leis judaicas, perguntou para Jesus: qual é o maior mandamento? Aí Jesus disse: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu digo que quem não ama a Deus, ele não é capaz de amar nem ao próximo e nem a si mesmo. Então, que Deus possa iluminar os corações de todos aqui, não só dos noivos. Que Deus abençoe a união de vocês, como Ele abençoou e tem abençoado a união de Cristo e da sua igreja. Amém? Que Deus possa abençoá-los e o Espírito de Deus possa falar melhor em cada um dos vossos corações. E agora nós vamos para aquela parte, né, importante do juramento, né? Então, o casamento é um dos muitos juramentos que nós fazemos em nossa vida, não é? E o homem e a mulher de caráter são aqueles que guardam os seus votos e os seus juramentos. Então eu vou perguntar para vocês uma pergunta relevante e a pergunta importante. Eu sei que vocês já fizeram isso diante das autoridades civis, mas agora vocês vão fazer isso diante da igreja, diante de Cristo e diante das pessoas que estão aqui presentes, essas testemunhas. Primeiro para o Rafael: você promete amar e guardar o seu corpo somente para a sua esposa Deise? Sim. Ah, é? Aí eu vou... Então vamos lá de novo. Você pode se aproximar um pouquinho para a gente poder ficar mais perto, então? Vamos lá. Você promete, Rafael, amar e guardar o seu corpo somente para a sua esposa? Sim. Estar com ela, seja na alegria ou na tristeza, na pobreza e na riqueza, na escassez ou na bonança, na saúde ou na doença, até que a morte o separe? Sim. Deise, você promete amar e guardar o seu corpo somente para o seu esposo, Rafael? Sim. Estar com ele, seja na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, na escassez ou na bonança, na saúde ou na doença, até que a morte o separe? Sim. Não é porque eu deixei de falar alguma coisa aqui que o juramento não está válido, né? Não vai falar assim depois: o pastor não falou isso.
Então, diante da confissão de vocês, de que realmente estão dispostos a amar-se e a unir-se nessa solene celebração do casamento, eu, como um ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher, para a glória de Deus e para a glória de Cristo. Amém? Uma salva de palmas para eles, e para Deus, e para Cristo. Nós temos agora uma homenagem, não é? Que vai ser feita para os noivos. A Ruth, ela vai... As alianças vai ser depois da homenagem. Na minha ordem aqui está a homenagem primeiro. Bom dia a todos. Rafa, você nem imagina o quanto eu te desejei, o quanto que eu orei para que você viesse hoje conosco estar. Gente, foram 5 anos tentando engravidar, 5 anos de tratamento. Durante esse período houve até constrangimento. O meu gato trabalhava como segurança numa clínica de exame. Imagine o vexame. Todo mês ele levava um potinho de urina para ver se eu estava grávida ou não. Então os seus colegas, na maior gozação, diziam: "Ih, lá vem novamente o guardinha do xixi." Guardinha do xixi. Esse apelido durou durante todo o tempo que nessa empresa ficou. Saiu do trabalho. O nosso sonho não se realizou. Mas eu continuei esperando, em Deus aguardando, sem perder a confiança de um dia carregar no colo essa criança. Confesso que às vezes dizia: o meu coração não aguenta. Como é difícil esperar no Salmo 40. Mas eu esperei com paciência no Senhor. E como ouviu Ana, Ele ouviu o meu clamor. Para Ana, deu Samuel. E para mim, o Rafael. Quase não acreditei quando peguei aquele papel escrito positivo. E ali grande motivo de adoração, gratidão, comemoração. O meu gato não estava para a gente comemorar. Tinha ido trabalhar. Então eu corri para o portão, me sentei ali no chão e fiquei esperando ele chegar. Assim que o vi, sebo nas canelas meti. A rua era comprida. Eu cheguei esbaforida, quase sem poder falar. E ali pude dar a notícia que muito veio lhe alegrar. Eu nem sei quem ficou mais feliz, se ele ou eu, com o grande presente que Deus nos concedeu. O tempo foi passando e o Rafa só nos trouxe orgulho e felicidade. Eu confesso que, na verdade, havia uma preocupação. Por quem será que esse menino vai se apaixonar? Com quem ele vai inventar de se amarrar? Mas eu sempre fiz questão de avisar: Rafa, olhe lá, com quem você vai querer trazer para me apresentar. Se for qualquer criatura, eu vou perder a compostura. E não quero nem saber, eu vou botar para correr. Mas, como só me trouxe alegria, não podia ser diferente. Trouxe a Deise para apresentar para a gente. E eu, sem hesitação, abri para ela o portão, a porta de minha casa, a porta do meu coração. Foi, amor, a primeira vista que tive por essa lindeza. E eu falo com franqueza, sempre torci para que houvesse casamento. E agora chegou o momento. Palavras não conseguem expressar a minha alegria.
É sublime esse dia, mas esta união não seria tão linda se Deus não estivesse presente. Coloque-o sempre na linha de frente. Que Ele venha estar sempre em primeiro lugar. Que o coração de vocês seja sempre um altar. Que venham sempre guardar a fé. Que venham sempre guardar a fé. Que em cada estação da vida, a felicidade possa encontrar no coração de vocês solo fértil para frutificar. Que venham viver momentos inesquecíveis, experiências incríveis e emoções intensas que caiam sobre vós, infinitas bênçãos. Parabéns, muito bonito o seu poema. Né? Deu de 10-0 no poema de Adão, viu? Muito talentosa a sua mãe, viu? Agora nós vamos... Tem um voto aqui em particular, aqui do meu bolso. Voto especial. Entre as alianças? Então vamos lá. Então vamos para as entradas das alianças. A gente faz essas programações, mas né, eu tenho dificuldade com esse negócio de programação. Convido a todos que puderem ficar em pé juntamente conosco para nós orarmos pelas alianças, apresentando diante de Deus esses anéis. Oremos, soberano Deus e eterno Pai, queremos apresentar diante de Ti, Senhor, esta aliança que é o símbolo desta união, Senhor, que há entre o Rafael e a Deise, Senhor. Queremos rogar, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor, Senhor, que seja derramado sempre em seus corações e que eles possam sempre estar unidos a Ti, em primeiro lugar, e unidos, Senhor, um ao outro, nessa aliança que seja indissolúvel, Senhor, e que o Senhor, assim como Tu tens preservado a união de Cristo e da sua igreja, em que pese as dificuldades, os levantes, os combates, Senhor, ó Deus, o mal, o mundo, o pecado, todas as coisas que se levantam como adversários, Senhor,
que também o Senhor possa preservar esta união, ó Deus, de todas as dificuldades, das armadilhas do mundo, Senhor, do pecado, das dificuldades que há neles mesmos, em seus próprios corações e que há fora deles, no mundo, nas pessoas e tudo à sua volta, Senhor, que seja preservado em Ti, para a glória de Cristo e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Então, primeiro o Rafael. O papel tá? Vou tentar me concentrar na leitura, porque olhando para essa bêlbade aqui na minha frente vai ser um pouco difícil. Mas tem uns versos que Carlos Drummond de Andrade escreveu que diz assim: quando encontrar alguém e esse alguém fizer parar de funcionar o seu coração por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça. Deus mandou-lhe um presente, o amor. E você, Daisy, é esse meu presente. Você é meu presente de Deus. O amor, o carinho e o respeito que você demonstra por mim é algo que reflete diretamente o amor de Deus. Vejo o amor e cuidado que Ele tem comigo refletidos através da sua vida todos os dias. Você é a melhor companheira que eu poderia escolher. Uma mulher forte, guerreira, destemida, sábia, mas ao mesmo tempo tão meiga e tão dócil. E você sabe disso, eu sou seu fã número 1. Eu admiro muito a mulher que você é, e é uma honra a partir de hoje poder ser chamado de seu esposo. Nunca na minha vida eu tive tanta certeza como eu tenho hoje que eu quero me casar com você. E a partir de hoje eu estarei ao seu lado, nos momentos alegres e nos momentos difíceis também. Eu prometo me esforçar para ser o companheiro que você sempre sonhou encontrar. Prometo me dedicar para que nosso lar seja sempre um refúgio de paz e tranquilidade, e para que ele seja sempre repleto da presença de Deus. E eu prometo diante de Deus e de todas essas testemunhas te amar todos os dias, te amar assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Obrigado por tudo que já vivemos e por tudo que vamos viver a partir de agora. Eu te amo, minha Daisy. Agora é a sua vez, Daisy. Eu sei que as emoções são muito fortes. Você quer o microfone? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. E aqui estamos hoje, pela fé. Deus, em sua infinita bondade, tem cuidado em cada mínimo detalhe desse dia tão especial. A Ele serei eternamente grata pela sua vida, por ter cruzado os nossos caminhos quando menos esperávamos. Você é muito mais do que um dia eu sonhei. É um ser humano tão lindo, amável e incrível que me inspira a ser melhor todos os dias. Nunca na minha vida imaginei sentir esse amor que sinto por você. Que nossos dias sejam repletos desse amor e felicidade que estamos sentindo hoje. Que o amor reine em nosso casamento. É com você que quero dormir e acordar todos os dias da minha vida. É com você que quero ter filhos abençoados de geração em geração.
É com você que desejo viver todos os dias da minha vida, pois só você faz meu coração acelerar e me dar borboletas no estômago. Seu sorriso me acalma a alma. Você é a demonstração do amor de Deus na minha vida. E eu prometo dizer que te amo todos os dias. Prometo cuidar de você, te respeitar e estar com você nos momentos bons e ruins, sempre prezando pelo seu bem. Prometo continuar sendo sua melhor amiga e amar você até o último dia da minha vida. Serei eternamente a sua namorada. E aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Te amo para sempre, meu Rafael. Agora nós vamos orar por este casal, apresentando as suas vidas diante de Deus, e já vamos concluir a cerimônia. Eles já fizeram os seus votos, né? Já estão abençoados, e agora nós vamos orar a Deus, confirmando todas as coisas. Soberano Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, apresentar diante de Ti, Senhor, o Rafael e a Deise, Senhor, que fizeram os seus juramentos diante de Ti, diante dos anjos, diante dos homens, Senhor, e agora, Deus, que o Senhor possa seguir com eles, possa seguir, ó Pai, os seus caminhos, os seus passos, dirigir as suas vidas, ó Pai, guardando estes corações, guardando estas vidas, ó Pai, neste mundo mau, esse mundo violento que nós vivemos, mas nós sabemos que a Tua paz, a Tua alegria, a Tua segurança, o Teu refúgio, a Tua força, o Teu amor, Senhor, estando conosco, seremos vitoriosos, Senhor, para que eles caminhem juntos, amando um ao outro, Senhor, por todos os dias das suas vidas, até que a morte os separe, até que o Senhor venha e busque e tire a tua igreja, Senhor, deste mundo, Pai. Fica com eles, fica conosco, é o que nós rogamos, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, parabéns, felicidades para vocês, que Deus possa seguir junto com vocês. Amém? Agora eu acho que é aquele momento esperado, né? Nem falou, já foi. Você está muito apressadinho, viu? Deus abençoe vocês. Amém? Felicidades. Agora vai ter os agradecimentos dos noivos, não é isso? Como vocês que... Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, cada um que está aqui presente presencialmente conosco e cada um que está assistindo atrás da telinha do computador, do celular. Vocês fazem parte da nossa história. E se nós chegamos até aqui, eu tenho certeza que vocês contribuíram pelo menos um pouquinho. Obrigado por todo o apoio, obrigado por todos os conselhos, obrigado por estar em nossas vidas. Eu tenho certeza que tendo pessoas tão abençoadas ao nosso lado, o nosso casamento ele vai ser muito abençoado. E a gente vai receber o conselho das pessoas certas. Se precisar, estaremos aqui também. Muito obrigado por tudo, gente. Amo todos vocês. Tá bom.
chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you want to come on? Scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Interajam conosco, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Depois me mande no WhatsApp, tá bom? A gente vai depois mandar fotos para vocês também. A intenção aqui é deixar a experiência o mais interativa possível. Então, por favor, contem como foi a experiência de vocês assistindo de casa depois também, tá? Amamos vocês. Muito obrigado por terem assistido. Bom, obrigada a todos por terem participado, as meninas do trabalho, da igreja, todo mundo, os vizinhos, os amigos, familiares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostaríamos que estivéssemos todos juntos, mas devido às circunstâncias não foi possível. Tá? Então tira aquela selfie maneira, marca a gente, casamento, hashtag casamento desde Rafael, tá bom? E muito obrigada, Deus abençoe.